pessoal, vamos começar mais um episódio do Inspira Pod, esse podcast criado para realmente te inspirar aí do outro lado, com ideias, histórias e pessoas inspiradoras. Eu sou a Lala Santos, host desse podcast, junto com meu amigo e host também, Corneta. E aí, Oi, Corneta? Lala, tudo jóia? Tudo bem? Bem? Tudo bem aqui. Tudo certo. Sentindo diferente, que você sabe que hoje nós estamos diferentes, né? Tô gostando desse diferente, quero conhecer mais desse diferente. É. Prazer, né? Deixa eu te... né? Prazer, Se apresente de novo. Vou me apresentar de novo para você, porque você sabe que você e o seu noivo fazem parte dessa transformação. Olha lá, Lucas, lembrando de você de novo, meu querido. Tá? Sempre aí, ó, tá vendo? Esse final de semana aí a gente teve um impactante, participamos de um movimento chamado Legendários, né? São pessoas que vão contar suas histórias, né? E de alguma forma ajudar aí, lentamente mudando essa sociedade que a gente está, né? Os homens aí que formam uma legião de pessoas envolvidas aí com causas maiores ligadas ao nosso Cristo. Legendário número 1, né? Foi muito bacana, foi uma coisa realmente impactante para mim. Nós estamos aqui inteiraços hoje para essa conversa de hoje, que ela vai ser muito boa, né, Lala? Também. Bate-papo de hoje. Deixa eu nos apresentar o nosso convidado de hoje. Você fez curtinho, né? Breve descrição, porque eu quero que ele fale mais, né? Aqui Sim. Ninguém melhor que o próprio convidado para se apresentar. Não, falar eu tenho certeza que não é o problema dele. É uma das artes dele, né? É uma das artes dele. Mas vamos lá, o nosso convidado é alguém que carrega inovação e cultura na veia. Marcos Castri, mais conhecido como Marcão Careca. Ah, Ele é grande. secretário municipal de cultura de Londrina, idealizador de um programa multiplataforma, transmitido pela rádio Pai Querer FM e também no YouTube. Além disso, ele reúne uma trajetória marcante como jornalista, publicitário, produtor de vendas e mestre de cerimônias com mais de 20 anos de experiência. Eu lembro do Marcão Careca, hein, ó, na TV, lembro bastante. E é uma referência quando a gente fala de criatividade, gestão cultural e projetos inovadores. Seja muito bem-vindo, Marcão Careca. Bem-vindo, Marcão. Muito obrigado. Feliz, primeiro, em saber que vocês conheceram os Legendários. Não é? Um movimento, muito mais do que um movimento cristão, um movimento de pessoas, um movimento de propósito, e que não fui ainda, já fui convidado, Já. relutei, como o Corneta também já relutou. Né? Muito. Normalmente a gente não que não quer aceitar, e não que não quer testar, mas às vezes a parte cética é o seguinte: qual é o momento que eu vou parar para verdadeiramente me entregar? Porque eu vou responder pelo Corneta aquilo que acontece comigo. Porque eu sei, se eu for, eu vou gostar. Será que eu estou preparado para gostar o suficiente para mudar alguns hábitos que eu terei? É mais ou menos isso. Exato, né? Então, antes até da gente começar esse bate-papo, às vezes as mudanças, porque nós não estamos preparados para a mudança. Para o ir, você está preparado. Né? Às vezes são apenas 2, 3 dias, mas e a mudança significativa que você sabe que você está num caminho que não é tão saudável espiritualmente, que esse caminho vai te levar a mudanças. Você está preparado? É mais ou menos bariátrica. Não, eu vou fazer. Não, fazer são 2, 3 dias da operação, você está recuperado. A cirurgia está feita, você vai para casa e está tudo certo. Mas você vai estar preparado para a sua vida todinha com novos hábitos alimentares? Né? Então, na hora que você startou isso, hoje você é um vaso novo na mão do Senhor. Entendeu? Sim, não é? Eu acredito. Também, eu acredito também. E aí, Lala, é uma trajetória em que a primeira coisa que eu fiz, não de diferente, foi pegar uma diferença que eu tinha com os meus amigos, que eu fui ficando careca, e transformei naquilo num apelido. Eu ia te perguntar mesmo isso, Não é? que momento que foi? Quando eu descobri que eu não seria um cara cabeludão igual Corneta, igual o pessoal assim, aquele cabelo assim, mais ou menos. Bem, o seu tá quase indo embora, mas pela sua idade não vão, eles vão ficar aí. Não, eles estão aqui, eles só mudaram de cor. Eles mudaram, A paleta eles mudaram de cor, a mudança. A paleta. Ele foi do preto para o cinza. cinza e agora ele tá sumindo as cores e tá indo para outra, pro branco total. E vai ficar legal, não adianta pintar. Então, o que eu não quis fazer? Eu não quis fazer implante. Né? Então, quando
Deus falou, a partir desse momento o senhor não terá mais cabelos. Ah. Então eles foram indo embora, eu raspei, em vez de aquela coisa ridícula de pentear para frente, ridículo no meu ponto de vista. Se você quiser pentear o seu, pode pentear à vontade, para tudo quanto é lado, Tem pro problema, lado, tudo tal. bem. Tem até moda esse pentear de um lado pro outro que força, né? Mas não é o meu caso. Então o que eu quis fazer? Eu fui a favor da natureza. Eu falei, não, já não vou ter mais mesmo. Eu percebi em uma reunião familiar que vários da minha família eram ovinhos, né? Parecia aquela caixinha de ovos cheio, tudo carequinha, tudo ovinho assim. Eu falei, nossa, só faltou minha tia ser careca. Tia, tá todo mundo, os primos ali. Eu falei, então é melhor eu adiantar essa fase. Quando eu raspei, aí o apelido vem. Né? Já era Marcos, 1,90 m, Marcão, aí careca, foi uma alcunha. Foi uma alcunha. E eu não achei ruim. Porque eu imagino que se eu tivesse um Bocão, ô Marcão Bocão. Pô, Bocão. Bocão é um cara que era surfista durante muitos anos, pegou o apelido e transformou naquilo em alguma coisa que ele gostou. Sim, é verdade. Não é? Né? É verdade. Então, uma adaptação do apelido, né? Uma adaptação do apelido. E na adaptação do apelido, eu me aproveitei da alcunha e transformar isso numa imagem. Eu sempre trabalhei olhando para o apelido como se fosse um produto. Uma marca. O Marcos Castri é a pessoa física e o Marcão Careca uma pessoa jurídica. Conviver com isso foi exatamente ter uma vida ilibada para que essa marca nunca sofresse consequências de alguma coisa pessoal que eu pudesse fazer contra ela. Eu me envolver em qualquer tipo de, sei lá, contravenção contra os meus princípios. Tá? Então, tem coisas que são inegociáveis, né? Porque vem de casa, vem de berço, né, cara? Entendi. Papai e mamãe, ó, continua mantendo a ordem, continua obedecendo às autoridades, e isso é primordial. Então, uma marca, você mantém ela a partir do momento que você se esforça para que ela tenha verdadeiramente conceito. E são anos, né? 10, 20, 30 anos com o mesmo apelido, sem ter problema nenhum, é raro. Porque normalmente, depois de décadas, a marca, às vezes, ela é colocada para ser testada em algum produto. Quando eu fazia meus programas de televisão, ô Marcão, você vende tal produto? É naquele momento que, em detrimento do valor, você tem que analisar e falar, cara, mas esse emagrecedor eu acho que só tem água e pó aí dentro. Vamos experimentar? Sim, e isso existiu muito. O colchão que transforma a vida das pessoas. Marcão, tem ali X R$ 1.000 para você fazer uma propaganda daquele colchão que ele, cara, tira a caspa, tira a dor na coluna, tira chulé, tira tudo. Será? Vamos lá, donadinha. Não é bem assim e tal. Aí o teu produtor que tem essa autonomia, chega para você e fala, eu acho que essa marca não vai ser interessante para aliar a sua marca, Marcão. Que tal não? Então, você vem, com o passar do tempo, abrindo mão, às vezes, de faturamento para você poder ter a tua marca em evidência e você não sujeitar a ela a testes. Até porque, né, Marcão, você tá onde tá há anos, né? Você construiu o seu nome ali por anos, as pessoas confiam na sua credibilidade, em você, no que você fala. Imagina, você chega lá na TV indicando Exato. coisa, quando elas não vão falar mal do produto, elas vão falar Sim, mal de você, exatamente, né? exatamente. Hoje, você tem, o Corneta é um menino, você é uma menina também, mas teve época que você não tinha prazo de validade nas latas. As latas estavam inchadas no mercado, você levava para casa. Chegava em casa e fazia, puf, nossa, meu Deus, será que essa lata tem quanto tempo que ela estava na prateleira? Não tinha, sabia? Se a gente atentar pela lembrança, data de validade e as conformidades com o PROCON e com as leis, elas são recentes, coisa que tem 10, 15, 20 anos no máximo, no máximo. Então, você aferir qualidade de algum produto, você precisa verdadeiramente ter experimentado isso. Então, a construção de um nome vem a partir do momento que você abre mão financeiro, você tem que abrir mão de alguma coisa. E um dos sacrifícios é o sacrifício financeiro para você manter sua marca. Tá. E por falar em marca, você é uma marca. Né? Então vamos falar assim, é igual você falou, me ligar a alguns produtos, mas você é um produto, sim, né? E lógico, para mim a grande sacada aí tá no momento lá atrás onde você se descobriu um talento teu, né? Pelo que eu percebo, o teu primeiro talento é a comunicação, né? Então, você começa sempre um pela cara muito tímido, né? viu? Mas você começou na comunicação primeiro. Sim, mas eu fui um cara muito tímido mesmo. Mas cara. aonde que virou isso aí? Conta pra mim. Não sei, eu acho que foi a timidez com eu não ter tanto contato com as pessoas no começo e perceber que eu estava me prejudicando por ser um cara tímido, sabe? Eu te vi você mostrou uma foto pra gente aí que você serviu. Servi o exército. Foi Legal. antes disso. Foi antes que você teve essa descoberta da comunicação? Foi. Eu penso que foi exatamente em eventos sociais
onde alguém falou para mim assim, Marcão, vai lá cortar a gravata junto com a gente? Tá. Ah, entendi. Olha, bate lá. Não parece, mas esse negócio parece que tem séculos, né? Você vai lá, o cara te dá presente, mesmo assim você vai lá e arranca dinheiro. Meu, que coisa mais sem graça do mundo, cara. Que ato. Meu, não é? Não dá vergonha. Olhando agora, você tá lá sentado, sossegado, o cara fala assim, ô, vai passando um cara pra cortar. Ou é o sutiã da noiva, ou a gravata do noivo. O negócio foi esticando, né? Antes era a gravata, era o Não, máximo. cara. Aí agora é o calçado da noiva. Sim, sim, tudo. Daqui a pouco estão arrancando a roupa do cara e vai cortando a Ou calça. do padrinho, alguma Não é, coisa. cara? Eu também acho. Eu lembro. A palavra também é muito velha, é demodê, né, cara? Mas eu não sei. Até hoje, dia atrás, fui no casamento, o cara falou, Marcão, você corta a gravata? Eu falei, existe isso ainda? Cortar a gravata? Você tá sacanagem comigo? Pô, eu te dei um presente de quase R$1.000, cara. Eu sou teu padrinho. Ah, mas não vou cortar a gravata pra você. Mais dinheiro ainda. Cara, pra lua de mel. Pior que você sabe que tá indo modernizando, que é o seguinte, daqui a pouco os caras vão lançar o Pix da gravata, né? Você que pensa? Tem! Bota o Irmão, Pix. tem! Nesse dia tinha o Pix. Nesse dia tinha o Pix. Tô falando. Só QR Code. Ó, como ninguém vai identificar o nome do noivo, é o Fernando. O Fernando foi lá no buffet Giovanni, lá na Estrada dos Pretos, naquele buffet estilo buffet. Sim. Fui no casamento, eu padrinho em casamento, tinha o QR Code. Tinha um QR Code, tinha. Não tem Tinha. dinheiro, Não, na hora. Aqui, Na ó, hora. faz E o aí, Pix. voltando ao porquê, eu me lembro de meus amigos falaram assim, Marcão, você fica com a bandeja Tá. e no começo o garfo bate tanto na bandeja que amassa tudo. A massa. Amassa. Então aí o próprio buffet falou, não, só um minutinho, nada de pegar bandeja nova não. Aí eles dão um prato já tudo amassado, coisa parecida, para você poder bater. E eu me lembro que naquilo ali foi, logicamente, que não foi esse o pontapé inicial, mas eu me lembro assim, eu era muito tímido, eu ficava junto com a galera. Alguém falou, Marcão, começa você a pedir. Eu me lembro de situações assim, time de futebol. Marcão, você monta o time. E a timidez foi assim, eu fui obrigado a montar o time de futebol. Marcão, você vai lá e fala pro pessoal, porque a gente tá precisando de tal situação. E eu comecei a ter senso de liderança. Isso. Eu tinha muita timidez, e aí o senso de liderança entre, assim, 10 amigos. Eu tô lá quietinho. E alguém fala, Marcão, a gente vai ter que precisar pedir tal coisa, cara. Quem vai pedir? Eu falei, pessoal, então, vamos fazer tal coisa. Eu peço. Aí mesmo tímido, aí veio o senso de liderança. Então, na hora que estava nessa brincadeira de cortar a gravata, o pessoal não sabia como fazer. Só um minutinho, você vai para um lado, você vai para o outro. Então, senso de liderança. Fui para o exército. Aí me tornei sargento de um batalhão de operações especiais chamado PELOPS, Pelotão de Operações Especiais. E aí eu percebi que ali também... Esse é um lado dele que eu não conhecia. Aí, ó, tá vendo? Exatamente, Brasília. Servi durante alguns anos em Brasília. Então aí também o senso de liderança. Por mais timidez que você possa ter, você é o último cara a falar. Você cruza o braço e fica quietinho. Só esperando alguém se pronunciar. Ou alguém fala alguma caca, alguém fala sua opinião, Marcão. Aí você levanta a mão, você tem um senso de liderança. Não significa que o líder é o primeiro que sai falando. Não significa que o líder é aquele cara que fala, pessoal, calma aí que eu vou tomar. Não. A liderança vem exatamente você somar todas as opiniões e falar assim, eu sei o caminho que a gente vai tomar então. Você já tinha um instinto, né? Se a pessoa fez- Provavelmente sim. E provavelmente as pessoas já viam isso em você. Talvez você Exatamente, provavelmente Eu já tinha sim. Isso. Que deve ser uma coisa nata. Meu pai é um cara muito tímido, mas minha mãe era aquela que começava a conversar no começo da feira, ia conversando todo mundo do lado do outro, saía lá do outro lado com a xepa pronta, batendo papo com todo mundo e tal. E isso me chamou muita atenção. Diferente, meu irmão é um cara mais tímido e eu tenho um pouquinho mais de facilidade. Nossa, veio da mãe aí, tava presente. Provavelmente sim. Mas também, assim, a timidez eu me lembro de... É até bom em determinado momento em que você não dá bom dia a cavalo, né? Você não fica falando bobagem numa reunião. Eu aprendi a ser, provavelmente, se eu não sou o último, sou o penúltimo sendo a opinião. E essa opinião, Marcão? Só um minutinho, deixa eu entender o que está acontecendo. Aí o teu senso de liderança vem exatamente em somar tudo aquilo e saber o melhor caminho. Nem magoando pessoas, mas descobrindo boas saídas, né? Mas isso, assim, vai se completando com as raízes que você tem de ideologia, as raízes que você tem com seu pai e com a sua mãe, respeito às pessoas, família. Aí vai pro quartel, o militarismo, você sai do militarismo, ele não sai de você. Disciplina, cara, disciplina. Alguns sabe? valores ficam ali, né? Ficam, cara. Disciplina fica, respeito, hierarquia. Até hoje eu tenho hierarquia para qualquer situação. Para entrar aqui, eu preciso saber quem que é o proprietário. Não falaria nunca com um colaborador sem falar com o proprietário, sabe? Essas coisas assim. Então, isso aí fica em você. É um amálgama, sabe? É uma amálgama, né? Você vai sendo composto por valores e essas coisas não saem de você. Não sai. Tá. E aí você foi para na comunicação como? Onde que você começa a trabalhar com a 0001?
Exposição Agropecuária de Londrina, 97 mais ou menos, estou sentado. 97, tá. 97 mais ou menos, faz tempo, hein, cara? Faz um pouco. Teu cabelo era preto. E eu já não tinha. Aí, e aí eu estava sentado no Parque de Exposição em Braga, onde tinha os camarotes, e aí tinha um equipamento para fazer uma transmissão ao vivo com o Peter Silva. O Peter Silva foi o primeiro diretor que tinha na NET, ele depois foi presidente do Londrina Esporte Clube. Naquela época, Isso, eu lembro. naquela época eles eram donos do canal ANET, que é uma TV a cabo que começou na cidade, né? Bem embrionária, né? Então, uma das primeiras transmissões que foi feito dentro do Parque Governador Ney Braga. Na época que eles montaram um escritório, puxaram todos os fios, a transmissão naquela época satelital, e as câmeras tudo com cabo para tudo quanto é lado. Não, inimaginável nos dias de hoje, né? E os cabos, eles se perfazem dentro da exposição inteira. Então, câmera número 1, cabo, 1 quilômetro de cabo, até lá. Mais um auxiliar, mais um cinegrafista. Cabo do outro lado, mais auxiliar, mais um cinegrafista. Tudo com cabo. Sai daqui da base, a base aqui tem uma visada, que é uma antena que dá visada de visão mesmo. Então, essa visada aqui, ela vai até o prédio X do centro, depois até a parte satelital. Muito louco isso, né, cara? Que loucura. Mas foi ontem isso. Surreal. Né? Surreal. Mas foi ontem, parece que foi 200 anos, foi agora, né? Se e aí contar pra alguém aí de 20 anos, falando assim, cara, o cara não faz ideia. Não tem a menor noção. E aí, uma dessas câmeras desceu perto da onde tinha o local do show e aí ficou ali esperando, o cinegrafista ali, esperando alguém para fazer a transferência de imagem, o apresentador, que é o PP, o Pedro Gomes. E o Pedro, ele bateu o carro na estrada vindo de Arapongas e aí ligou, devia ter celular? Devia ter naquela época. Ligou. Se eu sei que ligou, não me lembro, mas ligou, faz 20 e poucos anos. Aí ele ligou e falou, eu vou chegar atrasado. E tô eu sentado vendo aquela situação. De coração que foi assim. Eu estava sentado, o tripé estava ali, e eu ali batendo papo, tal. Eu já tinha conhecido bastante gente, tal. O Peter passou pelo cinegrafista, falou, segura aí, vou abrir imagens, não fala nada não, porque o PP tá atrasado, tal, a lauda dele tá aqui, pauta dele tá aqui. Ô Peter, Marcão, tudo bem? O Peter voltou, falou, Marcão, você não quer... Você não quer só apresentar ali, fala que o Pedro Melo tá atrasado e tal. Você imagina, cara. Primeira situação, tímido. Eu tô visualizando aqui. Primeira situação, tô sentado na arquibancada onde tem até hoje os camarotes. Sim. Ok? Tá. Então ali embaixo não tinha um rodeio, tinha só um boi gigante, grandão, preto, tá vendo ele manso em volta. Era um boi na época, o apelido do boi, ou o nome do boi era Diamante, alguma coisa nesse sentido, tá, né? Diamante negro, então enfim. É só buscar na internet que hoje a gente acha essas coisas. E tava lá, ele na mansão, e eu tô sentado, junto com os amigos meus, assistindo aquilo. E aí o Peter passou, falou, o cara tá atrasado. Ô, Peter, tudo bem? Tudo bem, Marcão? Desculpa aqui, cara, correria, o cinegrafista tá aqui e tal. Marcão, você não só fala pro pessoal que tá atrasado? Eu falei, lógico, nesse momento separa o cara que era tímido pro cara que vê uma oportunidade, mesmo sendo tímido. Uma oportunidade. Sim. Exatamente. Tá. Na hora que ele falou, você sim, juntei o microfone e falei, o que eu falo? Aí ele falou, você só não fala bobagem, né, Marcão? Você só não fala besteira. Beleza. Mas tá aqui a pauta do PP. Eu não lembro. 41ª, hoje tá 60ª, mas na época é 41ª, 42ª exposição agropecuária, tá? Eu li aquilo ali, ele falou, vai entrar ao vivo. Eu falei, tá bom, então, ao vivo ou morto, ou mais ou menos, eu não tinha noção. Não tinha noção nenhuma. Então eu peguei o microfone, encostei na boca, eu me lembro do cinegrafista puxar um pouquinho, falei, fica mais ou menos aqui assim. Aí eu falei, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, meu apelido é Marcão Careca. O Pedro Melo, que é o apresentador aqui, que ele é o profissional, ele me parece que ele está vindo aqui, ele está um pouco atrasado. E aí eu vou apresentar para vocês o que está acontecendo nesse momento. Nós estamos na 42ª, vou ler aqui, povo, que eu não decorei, 42ª Exposição Agropecuária de Londrina, tal. Aqui deve ser os patrocinadores para ler, vou ler os patrocinadores também. Agradeço a TAM, agradeço a Brahma, agradeço não sei o quê, é só isso uma vez só? Como eu não tenho produtor, cinegrafista, você pode ser meu produtor, não pode? Aí o cara, posso? Eu falei, então pode falar alto que o pessoal tá escutando você também. Então, aí eu fui tocando a história ali, é isso aqui, pessoal, que eu tô lendo para vocês e tal. Coloquei num canto, olhei o boi lá embaixo, falei assim, a câmera sai desse negócio aí? Ela falou, sai. Só um minutinho, pessoal, se vai balançar. Já cortamos por outra imagem. Aí cortou para outra imagem e tal. Pode continuar aí, Marcão. O cara tirou a câmera e tal. Eu falei assim, você pode me acompanhar? Posso. Acompanhou, tinha o boi grandão lá embaixo, a gente foi descendo devagarzinho, foi descendo com ele. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, eu não tenho muita prática, e o
e o Peter Silva, que é um dos diretores, pediu para eu dar essa boquinha. Tomara que eu ganhe uns convites de graça para poder trabalhar para vocês. E foi tocando. E foi contando história. E foi tocando história, vai segurando. Aí teve um momento que eu tava batendo papo, chama uma outra pessoa. Aí o cinegrafista falou assim, ó, vai chamar outra pessoa em outro lugar, é isso. E o que eu faço? É um slogan. Exposição agropecuária, volta daqui a pouquinho. Então tá bom. E aí as pessoas percebendo que aqui tava um cara que não sabia. E não enganar. Não enganar. Não enganar. Isso. Criei conexão. Que aquele cara que tava aqui... na era da internet. Mas não... Espontâneo, natural, já tava... A menor noção, Você já fez bem internet na época da televisão. Ó, então estamos... A naturalidade, né? Estamos saindo por um breve intervalo comercial e a gente já volta. Valeu, pessoal. Aí, microfone, já cortou? Já. Aí eu desci ali embaixo, tinha esse boi gigantesco. Tá. E aí, cara, foi a sacada. Eu falei assim, sabe onde tem lá o rodeio? A churrascaria rodeio, se não me engano era rodeio? Assim, vai lá. E eu vi que os caras têm uns giz bem grandão, que estão colocando preço nas coisas. Aí um auxiliar correu lá, Eu não falei nada pra ninguém, o cara voltou depois, sei lá, 2, 3 minutos, tá, intervalo comercial. Marcão, intervalo comercial, volta. Aí veio o Peter, tudo, mandou bem nesses 10 minutos, 15 minutos, é isso mesmo. Então você faz, o PP não chegou aqui ainda. Você faz, você vai fazendo, tal, lê os patrocinadores, tá indo bem, cara, tá indo bem também. E, cara, esse é um começo, isso tá tudo registrado, está tudo gravado, isso existe, você entendeu? Eu falei, tá bom então, vambora, de novo. Aí... Bom, estamos de volta e eu não perdi meu emprego. Então, estou gostando disso aqui. Vamos embora que eu ganhei os convites. Descobri que eu ganhei os convites para exposição, uma troca disso aqui que eu estou fazendo. A câmera está no ombro, vem cá comigo. Aí eu peguei o giz e peguei aquele touro gigantesco, mansinho, parado. Falei pro cara, arranca a sua jaqueta. O cara tá com a jaqueta de couro, assim, uma jaqueta. Arranquei a jaqueta. Falei, segura o meu microfone para mim. Segurou, a câmera abriu. Você tem que ter uma noção, né? Abre a câmera para mim um pouquinho. Abriu, aí coloquei a jaqueta, eu peguei o giz e falei assim, vamos ver quantas jaquetas de couro um boi inteiro produz. Cara, você tá de sacanagem comigo, cara. Quem tava ouvindo falou, não acredito que esse cara vai fazer isso. Sério, o cara tá fazendo uma coisa dessa. Logicamente, era para brincar com o deitado debaixo do boi e fazendo assim com o X não pega, mas brincar. Aquilo ali foi o suficiente para quem tava lá nos bastidores, falou, segura o cara, esse cara deve ter alguma coisa que os outros segura esse cara aí e tal. Sim, porque não tinha a menor noção do que estava fazendo, mas estava fazendo. E aí o Peter me disse que o comandante Rolim da TAM estava passando pelo parque, e aí uma das primeiras transmissões que o parque do governador Lemberg estava fazendo naquele momento, porque as transmissões ao vivo, você traz uma unidade, ela faz a transmissão ao vivo naquela época, sobe um link, uma sapata fixa no chão, o carro fica casa com a rodinha para cima, e aí você sobe um link, uma vareta, e aí faz uma visata e você joga ao vivo. Isso eram unidades móveis. Naquele caso, o Peter e o pessoal da NET veio e montou um escritório para isso, você entendeu? E aí as pessoas visitavam a primeira transmissão ao vivo de um canal a cabo. Então, os diretores da Brahma, na época, da Coca-Cola e da TAM, que era patrocinador, o comandante Rolim passou e falou, esse moleque aí vai bem, rapaz. Então, eles estavam dando risada ali dentro, o Petro, todo perfeito, não sei na época tal. Eu só sei de uma coisa. E me contaram isso, eu fiz mais uma papagaiada lá embaixo. Aí o PP chegou, ô PP, obrigado, tal. Eu falei, puta, durou pouco, né, cara? Mas você ficou lá uns 30 minutos, né? Eu acho que é 3 blocos de 8, pelo menos, a cada 8 minutos, um bloco de 3. Mais ou menos. Mais ou menos. Na TV, cara. Demais. Coisa pra caramba. Sem nem saber que E depois eu descobri que o tal do plano sequência, que é você sem parar, o plano sequência é um dos grandes segredos. O plano sequência, sim. Plano sequência é o seguinte, depois de alguns anos, eu continuei na exposição agropecuária todo ano. E aí um plano sequência que deu super certo e as pessoas falaram, cara, rapidez de raciocínio é isso. Os cabos todos esticados, eu tenho fotografia de tudo isso, imagem e tal, e aí com o microfone na mão você vai andando, você puxa o cabo na frente e depois o cabo vai e a câmera vai andando de costa ou de lado para você vai andando junto com o cameraman. Certo. Como o cameraman coloca a câmera do lado ou direito ou esquerdo, você não pode falar com ele do lado que está a câmera. Você tem que ter inteligência suficiente para ele te ver com esse olho aqui assim, ó, para você ficar aqui. O cara tá com a câmera desse tamanho. Você vai para lá, ele vai ter que fazer te procurar. Não faz sentido. Você sempre tem que criar toda a situação do lado de cá, porque ele vai filmando aqui, vai te olhando, ele vai te acompanhando. Você entendeu? São macetes que ninguém me ensinou. Eu fui percebendo. Eu tô olhando o cara aqui, eu vou para lá, ele fica desesperado. Vou para cá, ele fica sorrindo para mim. Então é melhor ir do lado de cá. Eu não vou criar situação contrária ao cinegrafista, que eu vou matar o cara, né, de desespero.
E aí eu andando com o cinegrafista, tal, tinha uma roda de 4, 5 pessoas conversando lá no canto, tal, e eu vim com o microfone, exposição agropecuária, já não era mais a 41ª, já tinha uns 5, 6 anos isso. Tá. Estamos aqui na exposição, na abertura dessa, que é uma das maiores exposições do Brasil. Olha lá, um monte de gente batendo papo a respeito da exposição. E aí, sua opinião? Cara, um montão de mudo, um montão de gente que não conversa, mudo. Deficiência auditiva. E eu li aquele ali e falei, gente, olha só, não tem nem palavras para comentar como estão felizes. E aí eu olhei pra câmera e falei, acha que me pegaram, né, cara? E continuei. Então quem tava assistindo, o cara falou, puto, cara é rápido de raciocínio. Tem que ser. Tá. Alguém poderia fazer um comentário jocoso. Aham. Ao vivo, alguém Sim. poderia falar uma bobagem. E eu, né? eu vou, Uma saudação eu fui te perguntando, porque assim, estranha. Você tem que ter muita rapidez. E sempre percebi, assim, eu assisti muito Macão Careca. E hoje são deficiências auditivos. Na época você podia falar qualquer outra palavra. Hoje, sim. né, as Aham. denominações são essas. Eram deficiências auditivos. E aí, quando eu percebi, eu não tinha mais como correr daquela situação. Não poderia menosprezá-los, em compensação tinha que identificar tudo aquilo. Hoje, no mimimi, eu não sei o que eu faria. Naquela época, eu tinha a rapidez de raciocínio para sair da situação. E ele tinha uma linguagem muito legal, que era essa coisa dele ter essa naturalidade. Porque assim, a televisão, ela sempre foi muito engessada. Eu acho uma comunicação muito engessada. E Muito regra, né? muita regra, né? Muito formal, tal. Beleza, faz parte da linguagem, do Sim. meio ali e tudo mais. Mas a gente percebia vindo opções como a MTV, que pra gente que era jovem era muito legal, É. mas a gente não via isso na TV aberta, né? E quando de repente você pega e encontra como que fala, um comunicador regional, né? Um Em cara horário nobre. em horário nobre, comunicando desse jeito. Então, a gente que era jovem, via ele falando de coisas e participando de eventos, falava, oh, peraí, mas ele é um cara diferente no meio da multidão. Ele trazia essa linguagem, né? Você percebia essa linguagem dele natural, descolada. Por isso que eu brinquei e falei, mas eu acho que tem mais a ver hoje com a internet. Porque é isso, né? Ela tá menos rígida, né? E precisa, né? Você tinha que ser disruptivo, você tinha que ser moderno. Exemplo, eu sempre tive um pensamento de você ser hermafrodita. No ar, você tinha lá, você não falava nem mal de um, nem de outro, nem partido político nenhum, você tinha que ter conhecimento daquilo que você estava falando. Tanto é que desde o meu primeiro programa eu fiz questão de contratar uma jornalista especializada para que ela me desse pautas a respeito daquilo que eu fosse sair. Porque eu sempre imaginei que eu não poderia ser fútil. Então, eu poderia comentar de assuntos fúteis, né, mas não inúteis. Né? Então, eu poderia levar para uma futilidade de uma festa, muito oba-oba, mas de qualquer forma eu teria que levar para o público consumidor final, que ela, a televisão, esquece que o celular não existia, né? Então, Sim, o caminho da comunicação era todo aquele. Então, se eu pudesse levar para os meus programas, que eles tinham 1h30 todos os dias, cara, 1h30 todo dia, brother. Todo dia. Só para você ter noção, você tinha que trabalhar 15 horas, porque aí como é que você preenche? Porque eu sempre vi os programas de televisão assim. Um programa de televisão, ele tem uma entrevista, vamos dizer, de 1 hora, cansa. O programa de televisão que fala sobre bolo de fubá, cansa. Aí eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer isso, ter uma certa agilidade? Eu falei, só se eu tiver pelo menos 5 assuntos diferentes todos os dias. Eu tenho 1h30. Então, entre os intervalos comerciais, mas eu tenho que ter assuntos muito rápidos. Então, eu tenho que sair para captar tudo isso, entendeu? Todo dia eu saía para trabalhar, todo dia para captar os grandes eventos e mais o final de semana. Só que para você ficar um evento, você fica pelo menos 2, 3 horas, para você arrancar 5 minutos. Na minha opinião, cada quadro que eu tinha que ter no máximo 5, 6 minutos para não cansar as pessoas que assistiam. Tá. Porque uma família, para assistir televisão e assistir televisão todos os dias, eu tinha que atender um cara de 30, um menino de 12, uma senhora de 80. Como é que eu vou falar só de moda, só de cultura, só de religião, para agradar a família toda? Aí eu separei pelo menos 5 assuntos por dia, 25 assuntos durante a semana, e esses assuntos eram contundentes. Eu tinha também pessoas para me ajudar. E aí os jornalistas passavam para mim as pautas, mesmo que eu fosse para falar sobre joguinho de botão, campeonato de joguinho de botão. Eu chegava e falava, cara, mas joguinho de botão é uma coisa tão nichada, né, cara? Uma bolha. Tá, mas quando é que começou tudo isso? Para que começou? Estatisticamente, isso serve para
Tá, dentro daquele do raciocínio, isso é bom? Ah, então chama um antropólogo, chama um sociólogo, manda ele para lá. E chama também um psicólogo, deixa eu conversar sobre isso. Então aí, aquela conotação que era muito simples, eu tentava dar um reflexo da sociedade pelo viés da saúde, pelo viés... Exemplo, ó, eu fui fazer o dia do lixeiro. Dia do lixeiro. Dia atrás, um cara que é lixeiro, ele lembrou, você lembra, Marcão, você foi o lixeiro junto com meu pai? Porque aí eu peguei 25, 30 profissões e eu fiz uma imersão nas profissões. Uma das profissões era o lixeiro, que você não dá atenção. Aí eu fui lá no depósito com os lixeiros. Ah, pessoal, tudo bem? Vamos embora, Marcão. Luva. Roupa, tudo bem. Falei, só que tá muito normal. Eu posso colocar com você aquele marcador de passos que você vai dar? O cara pode. Aí eu coloquei num dos lixeiros o marcador de passo certinho nele, com a roupa dele e tal, para no final eu ter ideia mais ou menos que esse cara, ele corria uma maratona. Então o lixeiro corria 40 quilômetros na noite. Maratonista. Aí eu peguei um saco de lixo, aí levei uma balança, pesei o saco de lixo. Quanto pesa esse saco de lixo? Ah, esse saco de lixo deve pesar mais ou menos, sei lá, 6 quilos, 5 quilos, 8 quilos, tá bom. Pesei uma média e fiz vezes os 300 sacos que o cara carregava. Então o cara, durante a noite, ele carregou 1 tonelada e correu pelo menos 45 quilômetros. E aí eu fui junto com eles, mostrando que não pode jogar caco de vidro, porque aí num dos lixos a gente abriu, tinha caco de vidro. Falou, não pode jogar caco de vidro, porque machuca o pessoal. Olha aqui, ó, o cachorro você tem que prender. Então eu passei, final de um dia e a madrugada, choveu para ajudar, choveu, porque aí ficou legal para a imagem, ficou muito legal. E eu valorizei os lixeiros, mas mostrando o que eles correm, o perigo que eles têm. Nunca foi fazer por fazer. Sempre foi fazer com a conotação que poderia levar aos cuidados, do mesmo jeito que eu fiz carteiro, do mesmo jeito. Entendi. Fui lá, peguei a bicicletinha para entregar as cartas certinho, cachorro correndo atrás da gente e tal. Prenda os seus cachorros, coloca o número nas suas casas. Ó, eu fui lá, qual que é o número aqui? Pela 4ª vez. Ah, é na casa do senhor. Ah, é porque a plaquinha caiu. Não pode a plaquinha cair. Então, como o meu programa tinha uma audiência gigantesca, Sim. ajudava o correio, ajudava o bombeiro. É isso. Você ficou quantos anos com 25 anos. 25 anos, cara. 25. Com TV? Vamos fazer a conta. 97? 97 você começou, aí foi 25 anos. Aí da TV tu passou para publicidade. Aí Porque você virou... eu já publicitava naquela época, Tá. né? Querendo ou não, era mais ou menos assim. Era paralelo as duas coisas. Não era, mas era assim. Eu chegava no evento, Tá. e aí eu ia fazer a gravação do evento, não ia? Chegava lá, ó, Marcão, te dou R$500 e faz o evento para passar no seu programa. Então eu chegava uma hora antes, olhava tudo bem. Ô pessoal, tá tudo certo aqui, tudo bem, bacana, tal. O que vai ser o evento? Ah, o mestre cerimônias tá ali. Tava lá o mestre cerimônias, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Raciocínio sempre, graças a Deus, foi muito bom. Eu li ali, tá bom então. Então eu pegava o microfone. Você sabe, a minha primeira matéria paga foi transportadora Lua de Prata. É uma transportadora que existia nos 5 conjuntos. E se contar para você que eu achei o cara e peguei a matéria, eu tenho a primeira matéria minha, Que legal. de 25 anos atrás. Que legal. Não é legal? Aí eu achei o cara, ô Marcão, Legal. eu sou filho daquele cara que você entrevistou. Qual? Transportadora Lua de Prata, que tinha nos 5 conjuntos. Meu Deus do céu, eu preciso dessa matéria. Abre a fita, onde tá a fita? Aí eu peguei a fita com o cara. Aí no dia ele lembrou, Marcão, você foi de paletó, tudo certinho. Você lembra quando eu cobrei? Ele falou, não lembro, mas eu lembro quando eu cobrei R$200. E aí, os R$200 era mais ou menos, R$50 era para o editor, R$50 para o cinegrafista, R$50 para mim, acho que R$50 para televisão. Dava os 200. Aí eu falei, cara, eu tenho que trabalhar muito de 50 em 50. Eu tenho que trabalhar pelo menos umas 10 vezes por noite, por dia, né, cara? Então eu tive que trabalhar muito, aí aumentei para R$300, R$400, R$500, Foi indo. até ter um preço bacana. Mas Aí esse tava começando esse negócio. foi o primeiro. Tá. O primeiro, porque na hora que eu saí lá da exposição agropecuária, e o Peter falou para mim, você tem uma oportunidade na televisão? Eu pensei assim, sem perder o raciocínio que você me perguntou, tá? Aí perguntei assim, falei, calma aí. Se eu for para fazer notícia, tem um montão de gente boa que faz as notícias da cidade. Se eu for falar de esporte, cara, eu tenho que estudar muito, cara, porque tem muita gente boa. Se for falar de programa feminino, coisa parecida, eu não vou dar conta do troço. Se eu falar de moda, também não. Mas eu acho que eventos, cara, ninguém faz eventos na cidade. É um nicho que as pessoas não estão percebendo, que é uma matriz econômica extremamente importante, interessante, uma indústria limpa, o evento, Sim. e ninguém tá levando a sério. Aí eu falei, ó, os eventos eu faço. O nome do programa, Marcão Careca. É mesmo, eu insisti no meu nome durante 20 anos. Nunca foi assim, o Melhor da Tarde com o Marcão Careca, Pique-Poque, Marcão. Não, sempre só Marcão Careca. Marcão Careca. Só. Sim. Eu não tinha nem noção de que isso seria muito interessante para minha marca. Né? E aí, quando eu fiz a transportadora de prata, eu percebi que ali eu teria que estudar um pouquinho mais sobre transporte. Falei, cara, eu não posso falar só para você.
só para fazer. Eu tenho que falar sobre a transportadora, falar sobre as nuances do motorista. Aí eu tive que contratar alguém, uma jornalista, para colar em tudo isso. Eu comecei a descobrir que eu teria que levar informação. Durante Uhum. 3 anos, eu fui trabalhar na NET. Saí da NET porque eu recebi um convite de uma TV aberta, porque eu já estava fazendo bastante diferença na programação na TV a cabo, que é uma televisão um pouco mais fechada, para o Mais público um fechado, pouco sim. mais restrito. Uhum. E o crescimento foi tanto para ser pago para fazer isso, como uma equipe tem que aumentar para poder te acompanhar. Porque aí eu vou fazer qualquer tipo de matéria, a pessoa me chamava para falar sobre moda, enfim, 1000 assuntos diferentes. Eu não queria chegar naquele evento e falar, gente, mas eu não entendo disso, eu preciso ter uma base pelo menos. A minha preocupação sempre foi assim, aquele programa, assim, tá, você está comendo doce, mas para que serve morango? Então eu tinha que entregar para o telespectador um pouco mais de informação. E aí, quando eu comecei a ir nos eventos, para voltar para a agência, eu comecei a fazer o seguinte: eu chegar no evento, olhar o evento e falar, cara, mas o mestre cerimônias não está alinhado com tudo isso que ele está falando. Ele poderia vir com a gravata amarela, porque a cor da empresa é amarela. E ele não sabe. Entendi. Fotógrafo, as fotografias ficaram mais ou menos. Assessoria de imprensa, eu não trouxe as pessoas legais aqui. Aí eu comecei a falar: além dos R$ 200, sem pagar mais 100, posso ser o mestre cerimônias? Pode. Aí era trezentão. Eu posso fazer fotografia? Pode. Eu claque fotografia. Eu posso. Aí, cara, eu falei, rapaz, é isso. Aí tu montou a Isso. agência. Eu posso Tá. entregar para aquela pessoa que me contrata só para filmar e Uhum. fotografar, eu posso entregar um cabedal maior Você de entrega. transformou o evento Isso, numa do negócio. ferramenta de marketing Isso. ali e criou um É. produto ali. E aí também, entre esses dias atrás, eu falei com o Sercontel e um dos diretores chama Tony Phillips. Nós fizemos a primeira transmissão online da América Latina, numa festa do Yacht Club. Aqueles computadores foram de caminhão, os computadores saíram do Sercontel, e você imagina o tamanho dessa mesa que cada computador é aquele. E a gente fez a primeira transmissão da América Latina. Isso provado pelos ex-diretores do Sercontel. Tony Phillips é um deles. Legal isso, né? Porque Genial, eu me genial. inquietava que a nossa audiência, ela tinha que atravessar, sabe, o estado, o país, ela precisava ser maior. Esquece que era tudo discado naquela época, a internet, tudo discado, tudo Uhum. discado. Mas eram inquietações que eu tinha. Ô, Lala, a gente está aqui conversando com esse comunicador disruptivo, né? E ele falou de uma coisa que precisa, que se chama fazer o merchan, né? Tem que falar Pagar a dos conta, pagar a conta. patrocínios, né? Olha só, a gente está tão bem no papo que eu estava até esquecendo já. Então, você, empresário, né, que nos acompanha aí, você tem os seus clientes e você também o tempo todo está precisando de clientes novos, né? E eu vou te dizer que tem uma ferramenta que é uma solução para isso, que se chama Clube. Clube é um aplicativo que é um marketplace onde você pode criar o seu próprio programa de fidelização. Isso é muito bom para os clientes, né? Que eles vão poder, à medida que eles consomem com você, ganhar descontos, incentivos para poder cada vez consumir mais. Mas também é muito bom para você chegar e se aproximar de novos clientes através de incentivos como descontos e tudo mais. Fora isso, ao você colocar esse seu programa de fidelização, de clube de descontos lá dentro do aplicativo, você também te abre uma porta que é conhecer dados estratégicos sobre compra, consumo, consumidores, né? Tudo para fazer o seu marketing bombar. Então você que está precisando e pensou nisso já, mas achava que isso sempre era muito caro para o seu negócio, inviável financeiramente, tem uma solução muito simples, bacana e inteligente que é a Clube. Tá? Não perde essa oportunidade. E você que acompanha a gente, sempre lembra que tem que fazer o que, Lala? Você tem que curtir, comentar, compartilhar. Tem que seguir a gente Tem que no seguir. Instagram também. Tem que fazer Tem que aquilo, copiar o o link e link enviar no WhatsApp. e enviar no WhatsApp. Compartilhar, Fantástico. né? Uhum. De todas as formas aí. Sim. O Inspira pode. E lembrando também que você está aqui na Agape Market Hub, que é um hub de soluções de negócio, onde a gente tem a parte de produção de conteúdo, está aqui o estúdio, se você precisar alocar, está aqui uma opção para você. Tem também a nossa agência, que a gente faz todo o material de criação, tem todo o time criativo, e a gente tem também toda a parte de consultoria estratégica em planejamento de marketing, tudo num lugar só para facilitar a sua vida, empresário, e agora com a parte também de tecnologias, né? Soluções estratégicas, como por exemplo, a gente tem uma ferramenta para gerenciar conversas no WhatsApp, CRM, tudo integrado, que se chama ZupTalk. Se você quiser conhecer mais,
procura a gente. Tá joia? Boa. E também um pé de jabuticaba carregadinho. Carregado. E um coqueiro que já tá começando a produzir antes do coco, que é o lagarto, né? E o pé de acerola, que aí esse daí, o pé de acerola que tem aqui na casa, aí começa outro negócio que a gente tem, que é o negócio de produção de polpa. É mesmo? A gente produz polpa os 3 meses do ano aqui. É mesmo? Todo mundo que vem aqui, cliente, convidado, tem que tomar um suco de acerola Que produzido na casa. Não poupe, venha investir. Que Ágape. Que loucura. Já dá Que seu produto bobagem, aí. que bobagem. Muito bom, muito bom. Viu? Bom, E aí, continuamos aí, com a publicidade. vida. Publicidade. Publicidade. Que Aí é um você grande- falou assim, desligou a TV uma hora e falou assim, agora a agência. E acabei não desligando na época, não. Mantendo os dois negócios em paralelo. Sempre foi os dois negócios em paralelo. Até a descoberta de que o veículo televisão, ele não detinha a mesma audiência que eu vinha tendo nos últimos anos. Normal. É natural. Normal, é natural. Né? É natural. Mas aí eu fiz minhas A gente primeiras... tem acompanhado, quando você acompanha, vai ver os números aí, que cada vez mais o streaming cresce, né? YouTube hoje, eu estava vendo que hoje nos Estados Unidos, em 2024, 2023, ele passou a TV, né, em audiência. E só crescendo, lógico, a gente sabe que a gente está em outra época, outras tecnologias, né? E eu fui E a percebendo isso, sabia? pulverização, Bonito, eu fui percebendo isso a cada viagem. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, eu tive a oportunidade, logo quando eu entrei na televisão, fazer minha grande viagem internacional, que eu fui para o Japão. Que legal. Mas eu impactei muito, nas entrevistas, eu impactei muito um líder da DDI, que na época não era nem a Vivo ainda, né? A Claro, não era Claro. E aí era DDI Telecom. DDI Telecom. DDI Telecom. Veio para Londrina, Tá. naquele prédio de Higienópolis. Aí todo mundo foi entrevistar a japonesada que vieram de Tóquio, normal. O que eu fiz, cara? Eu mandei fazer um cartão em japonês. Eu fui lá na Kumon. Aí peguei e falei, posso fazer uma aulinha de 1 mês de Kumon? 1 mês só? Eu só quero aprender o seguinte. Buradirudin, Terebi. Buradirudin, Terebi. Eu preciso fazer, posso falar 4 páginas, 4 frases só. Se eu falar 4 frases, é o suficiente. O que ele fala pra mim não interessa, porque eu vou falar que eu não escuto, eu só quero falar, eu quero impressionar esse cara. E mandei fazer um cartão, cara. De um lado em inglês, do outro lado em japonês, cara. Coloquei a marca da Mix, coloquei a marca da DDI e tal, e foi lá todo mundo fazendo coletiva. Eu falei assim, eu não quero fazer coletivo, mas Marcão, é coletivo assim mesmo, cara. Você não pode enfiar seu microfone. Eu falei, eu tenho um cartão em japonês para entregar para ele. Um cartão em japonês. Aí o cara que era o tradutor falou, isso muito bom, né? O japonês gosta muito dessa dedicação. Eu falei, viu? Dá licença, que eu vou lá. Peguei meu microfone na mão, aí, olá, tudo bem? Falei o nome dele e tal, falei minhas palavrinhas em japonês, entreguei o cartãozinho certinho, assim, sem olhar, assim. E ele também pegou o cartão, leu. Fiz 2, 3 perguntas para ele, o que ele respondeu para mim, o tradutor fez tal, e ele ficou todo feliz. Acabou. Peguei aquele material, editei. 1 mês depois, o pessoal do Seu Contel falou, Marcão, o nosso parceiro lá da DDI, o escritório em Curitiba, no estado do Paraná, ele quer falar com você. Eu falei, vixe, deve ter feito uma caca. Ele assistiu a matéria? Não, assistiu a matéria, ele gostou. Mandou uma passagem aérea para você e vai para lá que ele quer falar com você. Eu falei, nossa, sensacional. Eu lembro certinho de chegar lá, uma salona legal e tal. O japonês com o tradutor dele lá, o senhor oriental. Opa, como vai o senhor? Tudo bem? Como vai e tal? Eles são mais sisudos, mas eles são muito gente boa. Cara, é o comportamento que você tem que entender, né? Olha lá, como vai? Não preciso cumprimentar, só baixa a cabeça. Tudo bem, abaixa a cabeça, fica ali e tal. Ele falou, ele tá te chamando para ir pro Japão. Tudo pago. 40 dias. Eu falei, mas eu beijo ele agora, eu abraço ele, o que eu faço? Pulo no colo dele, o que você faz? Não, não faz nada não. Fica aí, sabe? Fica aí, segura aí, cara. E aí, e vai ter mais não sei quantos mil dólares e tal. Eu falei, rapaz, pelo quê? Pela sua dedicação. Pelo que você fez a diferença. Eu falei, você tá brincando? Então tira foto, fotografou e tal. E assim foi. Nós fomos, hoje eu iria sozinho pelos equipamentos. Na época, eu fui com o auxiliar, né, o Osmar, fui com o meu cinegrafista, que foi o Keller Melhado, que hoje trabalha, ele é pastor hoje, ele trabalha como cinegrafista do SBT, e fui com o Marquinhos Barata, o Marquinhos, meu amigo, que fala 5, 6 línguas, é um aventureiro, com ele eu fiz várias aventuras pelo mundo. Aí nós somos nós 4 para lá. E aí eu passei 1 mês no Japão, exatamente pela minha iniciativa que eu tive em fazer o diferencial na hora de entrevistar essa pessoa. Mas eu posso contar 200 assim para você, do mundo inteiro, porque são situações assim, todo mundo faz o normal.
Aí eu vou para casa e fico pensando, como é que eu posso fazer um diferencial disso, cara? Sempre pensei. Aí inventaram essa palavra chamada disruptivo, né, cara? Disruptivo. E se a gente for perceber, desde que você sentou aqui, todas as histórias que você está contando, tudo você fazia algo muito diferente. Até hoje. Tá. Tanto é que agora, como secretário, falaram para mim assim, vamos fazer o 7 de setembro? Eu falei, vamos, só se for à tarde. À tarde? Ué, de manhã todo mundo já fez. Por que não pode ser um 7 de setembro à tarde? Por que eu não posso pintar o piso da leste-oeste inteirinho de branco, sabendo que a tinta bateu um jato de água sai? Por que eu não posso colocar bandeirinha verde e amarela da criançada de fora a fora e cada escola colocar suas bandeirinhas? Por que eu não coloco a banda ao vivo do lado para tocar a música? É isso. Não deu certo dessa vez, mas o ano que vem eu faço. Mas todas essas ideias são disruptivas. O que eu trabalho hoje na Secretaria de Cultura é para o disruptivo, para o diferencial. Pô, senão é normal, você senta lá, faz o que todo mundo fez. Não. Então, eu tive aventuras pelo mundo exatamente por quebrar paradigmas, né? Entregar um pouco mais para quem estava me assistindo. Tá, antes de falar da Secretaria de Cultura, eu vou voltar na questão do empresário e do publicitário. Porque você passou a se dedicar a isso e você se envolveu com projetos que foram projetos que vieram para a cidade também, Sim. né? Eu lembro de um projeto que você teve à frente, que vem dessa fase tua aí, que é o Mercadão da Rede Puxê. Sensacional. Que eu vejo assim, a pessoa que chega em determinados lugares, assim, igual você na Secretaria de Cultura hoje, tem uma vivência muito grande, mas assim, não é só comunicação. Aí vem o teu lado empresário e publicitário, que é, para mim, o grande diferencial da publicidade é que faz uma comunicação extremamente criativa, mas ela é direcionada a um objetivo. Ela tem um objetivo, que negócios. A prateleira tem que esvaziar. Negócios. Então, conta para mim, o que você tirou de lição dessa fase? Porque você passou e vivenciou um produto ali, que para mim é um produto que ele tem dois momentos. Um momento da frustração, do fracasso, que foi o Mercadão da Rede Puxê, mas você tem o segundo momento, que é o momento da redenção. Hoje, todo mundo que olha para o Mercadão da Rede Puxê fala... Caraca, né, Marcão? Você tinha razão. Mas você teve os dois momentos. Então, Muitíssimo obrigado! Muitíssimo obrigado! Conta essa história para mim aí, que isso é assim, a gente sempre tem uns tropeços, fracassos, que tem que contar, mas tem um sucesso também. Então, gostaria muito de uma estátua minha, assim, ó. Eu não disse? Cara, é o mínimo que eles têm que fazer. Então você tem que conta um pouco pra gente essa história. O que deu certo, o que deu errado, tal. Não, deu tudo certo. É a maturação normal. Exemplo, Shopping Catuaí. No dia que eu conversei com o Alfredo Cury, quando o shopping... Foram anos. Anos. O shopping hoje tem 34 anos ou 35 anos. Sim, hoje quem passa ali parece que nasceu colado com Londrina. Eu lembro de estar sentado com o Alfredo Cury na festa de 10 anos, no Yacht Club, num puff gigante. Encostei, batendo papo com ele. O Alfredo Cury foi um visionário, porque ele foi lá naquele lugar super longe, que não tinha nada depois da estrada. Não tinha nada. Era o fim do mundo. A estrada era a última coisa. A universidade era longe, o Iapar era longe. Cara, ele pegou lá uma fazenda longe. Na hora que completou 10 anos, ele passou muitos anos com metade das lojas vazias. Metade. As pessoas não lembram disso. Eu lembro. Você lembra? Por que eu lembro? Porque eu era menino jovem. Eu trabalhei ali no começo do shopping, cara. Foi assim, tipo, o meu primeiro emprego foi trabalhando numa loja. Eram poucas lojas abertas. E eu lembro que era assim, eu trabalhava, você lembra aquela TNG? Lembro. Então, eu fui... Você sabe o que significa TNG? Você sabe o que TNG? Tito não gaste. Você lembra que um deles... Góes, que era o outro sócio. Um deles tinha um helicóptero todo colorido. O Fausto. O Fausto, lembra dele? Era um maluco. Ligado com um negócio de automobilismo também, muito louco. Tito, não gaste. Porque eu fiquei vários anos ali, nessa onda de varejo. Eu saí dali, eu era vendedor, aí eles me passaram para gerenciar uma loja deles em Brasília. De Brasília eu fui para supervisão, não sei o que e tal. Eu passei assim, tipo, entrei nessa indústria e fiquei anos com esse negócio de varejo, de coisa assim. Para mim foi uma escola, né? Uma escola, foi fantástico. Mas assim, eu vi o Shopping Catuaí, sabe como? Cara. A gente era jovem e aí vamos trabalhar, beleza. E você entrava lá, aquele shopping a gente brincava que se alguém pegasse uma metralhadora e desse tiro ali, assim, só matava lojista. Porque não tinha nada. Uma alma viva. Exato. Não tinha uma alma viva. Anos assim. Eu encontrei com o Alfredo Cury e ele comentou comigo. Eu me lembro de sentado com ele quando o shopping fez 10 anos, ele comentou comigo, Marcão, vai demorar mais alguns anos para o shopping ter sucesso.
Nós estamos aqui, ó, tanto é que dentro do Yacht Club ali, com poucas pessoas, foi feita a festa de 10 anos. Eu me lembro exatamente desse momento, né? Eu nunca imaginei na minha vida depois estar envolvido com o Mercadão. E aí também uma vez eu encontrei com o Everton Mufato, que é uma pessoa que tem total experiência em abertura de quase shopping center. Os mercados são gigantescos, Sim, né? Marcão, são. é natural. É natural. Até a marca ficar conhecida, é natural. A vinda do Mercadão para a cidade foram associados entre uma pessoa que conhecia muito de comunicação, o Claudinho, é, o, um deles era o empresário da CVC, o Barskowski, e o outro era de imobiliária mesmo. Esses três empresários, eles já tinham se cotizado e começado um projeto do Mercadão em Jundiaí. Tá. O de Jundiaí já tinha pelo menos uns 2 anos funcionando. Tá. Aí eles compraram um outro terreno em Sorocaba. E depois compraram um outro terreno em Ribeirão Preto. Então eram fases. Esse aqui já está funcionando há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Esse aqui está na construção e esse aqui está no terreno ainda. Então, na hora que eles procuraram Londrina, eles me procuraram. Marcão, você conhece bastante gente em Londrina? A gente está pensando em fazer, não um shopping, não um Mercadão em Londrina, nós estamos pensando em fazer em Curitiba. Eu falei, tá bom. Aí eu desci para Curitiba, pago por eles, e fui fazer uma pesquisa no Mercadão que tinha em Curitiba. Eu falei, gente, mas o Mercadão de Curitiba é consolidado. Se você fizer mais um Mercadão, Marcão, igual do Mercadão de São Paulo, aquele sanduíche da mortadela e tal, está consolidado de Curitiba. Vocês não querem montar em Londrina? Ah, mas em Londrina o que é que tem? Eu falei, o mercado Shangri-La, ele é pequeno ainda, sabe? Os outros mercados são menores. Eu penso até que tem um espaço para isso. Eu não tenho nem autorização de venda de imóveis, um Cresce, eu não tenho nem documento para isso. O que eu fiz? Eu procurei meus amigos de imobiliárias grandes para ver quais seriam possíveis os terrenos. Eu comecei a entender que o terreno, em vez de ter declive, era melhor o terreno ser reto, tinha que ter avenidas em volta, né, eletrificação, 110, 220, essas coisas você só vai ouvindo, você passa a ser um generalista, não um especialista, mas um generalista, né? Tá. E eu fui descobrindo até chegar naquele terreno, que aquele terreno todo era o seguinte, ó, ele tinha aquela quadra do Mercadão, aí passa a parte elétrica das torres da Copel e ele continua, que é o terreno da FML. Sim. Entendeu, não? Então era um terreno só. Passa a torre da FML, as avenidas passaram aqui e ficou aqui 10 mil metros quadrados, tinha 2 vaquinhas, uma mococa e uma pintadinha lá, tá? Um dia que eu fui danadinha, um amigo meu do imobiliário, ele passou e falou, Marcão, tem esse terreno aqui. O pessoal já tinha mostrado um monte de outros terrenos para mim. E eu falei, olha que legal, deixa eu dar um Google nele. Aí dei uma olhadinha por cima, assim, falei, isso aqui ficou bacana. Naquela época era bem precário, né? Mas deu para olhar para a parte de cima que eu tinha uma avenida lá, uma avenida aqui, umas ruas e tal. E eu mandei para São Paulo. Eles olharam e falaram, perfeito. Só que a grande sacada, mais uma vez criatividade, foi o seguinte. Na hora de colocar todo aquele material ali, o Mercadão, a ideia era trazer a ideia de São Paulo para cá. O conceito do Mercadão, do sanduíche de mortadela, lá de São Paulo para cá. Só que as pessoas, elas teriam que comprar a ideia de comprar box e pequenos box e que ali seriam colocados os seus negócios. Então aí eu comecei a entender de legislação, de regramento, porque não adianta você começar um mercado onde a pessoa vende tecido, vende imóveis, e ali o começo era o seguinte, gente, tem que ser dentro de um regramento. Mas as sacadas que eu tive foi o seguinte, fechar tudo aquilo ali de tapume. Eu peguei tapume, os tapumes novos custariam, sei lá, 70, 80, 100 mil reais. Aí eu fui comprando tapumes velhos, desamassar, pintar todos eles de preto certinho e colocar, ó, vem aí, né, o grande Mercadão de Londrina. Aí eu ia no Ceasa, posso colocar sua marca? Pode. Prefeitura, eu colocava as grandes marcas no tapume em volta. E eu fazia os buraquinhos mais ou menos assim, ó, e desenhava uma família para colocar a cabeça lá do lado de dentro, aqui assim, ó, e ver do lado de fora, que as famílias começassem a olhar ali de dentro a obra. E aí eu fui procurar as construtoras. Eu fui em todas as construtoras. E eu falei, pessoal, esse aqui é o pessoal de São Paulo que está para construir o Mercadão. Há uma possibilidade de vocês construir? As plantas estão aqui. Entre todas as construtoras, a que mais se interessou, que tinha muito mais similaridade, era a Yoshi. Aí fui falar com o seu Atsushi Yoshi. Falei com o seu Atsushi, falei com o Silvio na época, o Hiroshi também, que eram os organizadores, eram os gestores da construtora, eles aceitaram fazer a construção, aí essa parte comercial ficou entre os construtores e os donos do Mercadão, e eu fazia parte da comunicação. Mas mais um outro macete que eu tive é o seguinte,
Pessoal da construtora, quanto tempo vai demorar para vocês construírem, mais ou menos? Ah, Marcão, eu acho que vai demorar pelo menos uns 90 dias. E eu queria fazer o lançamento logo. Aí eu pedi para eles me emprestarem Bobcat. Sabe o que é o Bobcat? Aquele tratorzinho pequenininho. Sei. Então o Bobcat ficava dentro do terreno, levando as coisas para lá, para cá, aquele movimento todo, tal. Então o pessoal olhava aquilo ali e falava: a construção vai começar logo, tá fazendo alguma coisa. Então, em vez de ter um terreno vazio, os Bobcat ficavam ali limpando todo o terreno, 2, 3 pessoas, tal. Porque nesse inteirinho, em 90 dias, eu fazia o lançamento do Mercadão. Você entendeu? Então, Entendi. o Bobcat fazia a movimentação da terra para um lado para o outro, já estava limpando tudo para não começar a limpeza só depois de algum tempo. E eu fiz uma festa de lançamento no Galpão Nelore. Pela primeira vez, o Galpão Nelore fechou e eu coloquei ele dentro, perto de, sei lá, umas 200, 300 pessoas, para poder vender os primeiros box. E uma sacada que eu achei bem interessante, bem na frente do Mercadão, tinha um escritório de odontologia, um outro escritório de contabilidade. Eu perguntei para esse cara, no fundo do posto, eu falei: você loca para mim esse espaço? Ele falou: loco. Coincidentemente, o box tinha exatamente o tamanho do escritório do cara. Eu paguei 1 ano para ele ficar fora, e aí eu montei naquele escritório dele um box exatamente como o cliente ia ver do outro lado. Então a pessoa entrava e eu desenhei com adesivo, sacos de feijão, de arroz, de iguarias, azeites e tal. Então a pessoa entrava ali e coloquei bastante cheirinhos, né, para ficar bem gostosinho. Então a pessoa olhava que ele falava: isso aqui que você está vendo aqui vai ser construído do lado de cá. Então ali foi o nosso plantão de vendas para poder fazer essa Eu entendi, eu sei construção. onde que é que você está falando. E o que deu errado aí? Eu penso que foi o começo da fase de compra, e aí nem todos os locatários levaram em consideração para manter ele apenas com as atividades correlatas ao Mercadão. Você entendeu? Porque quem comprou pegou na parte legal, falou: não, eu sou dono, eu posso. Eu sou dono, eu vou colocar o que eu quiser. E também uma outra coisa que, não Tá. que eu exigi, eu falei assim: pessoal, comprou, monta. Comprou, monta. Por favor. Senão, o cara vai comprar, esperar o acréscimo financeiro e vai demorar para construir. Então, Entendi. coisas que eu fui visitar, muitos mercadões, eu fui visitar, e todos os mercadões disseram o seguinte para mim: Marcão, primeiro, tudo aquilo que você colocar que tiver fruta, que tiver flores, coloca na incidência do sol. Quando o sol nasce as flores, nasce tudo isso aqui, cuidado com a sombra. Ah, tá bom. Tudo que é mais pesado, que é mais sujo, deixa perto da onde que vai lavar, que vai ser mais perto das fossas, enfim. E eu comecei a entender um pouco do Mercadão para poder montar ele. E uma das coisas que me disseram é o seguinte: Marcão do céu, não deixa qualquer um comprar para colocar qualquer tipo de coisa, senão vai colocar, sabe o quê? Moda, tecido, móveis, Aham. e não pode, Não é pode. isso. Então tá bom. Então vamos lá, no regramento, vamos lá, assim sensado. E também é o seguinte: comprou em 90 dias, tem que começar a fazer o quê? Construir. Aí veio alguém entendido dali e falou: não pode isso. Eu falei: eu sei que não, mas esse é um regramento para o sucesso de todos. Aí, se eu não me engano, uma pessoa entrou na justiça falando: não, eu vou construir quando eu quiser. E aí outro ficou sabendo, aí as pessoas começaram a comprar mais barato e seguraram aquilo lá para poder só depois começar a construir. Então, nesse momento, eu falei: gente do céu, cara, mas por detrimento Aí de uns. atrapalhou o projeto. Exatamente. Então, não atrapalhou, porque aí ele foi todo vendido e não foi construído. Então, ele tinha quase todo ele vendido e as pessoas esperando subir o preço, Entendi. preço. Então, o que era naquela época? Sei lá, 85, 90 mil reais. Hoje, se eu não me engano, você não alcança por $500 mil, você não compra. Entendi. Entendeu? E esse mix, né, também, assim, hoje a gente vê que o mix tá legal. O mix tá legal. Mas assim, até ter o tipo de negócio legal ali foi um tempo, né? Foi um tempo. Foi tipo, A coloca, não 10 dá anos. certo, tira, coloca, não dá certo, 10 tira, anos. aí vai maturando, né? Vai maturando. São 10 anos, pelo menos 10 anos. Foi aquilo que eu escutei para você, que eu falei para você, que eu escutei de um Everton Mufato com experiência, do Alfredo Cury. Tô falando, cara, são empresários expoentes. Marcão, é normal, você tá preparado? Vão bater durante os 10 anos. Ah, não vai dar certo, não vai dar certo. É uma maturação natural. O Shopping Royal do Centro. O Shopping Royal do Centro demorou anos para maturar também. Sim. Anos. Quando é uma grande estrutura, demora. Ali são 124 boxes, se eu não estou me enganando, 124 boxes. Na época vendeu coisa de 70, 80 boxes. E já era para ter construído pelo regramento, com 90 dias. Comprou 90 dias, você tem que construir. Não, aí o cara foi segurando. Essa foi uma grande experiência para você na vida. Essa foi total. E o que você faria diferente hoje? Faria com que isso se tornasse lei. Comprar e ter que construir. E não mudar o mix.
Entendi. Do mesmo jeito. E outra coisa, eu faria, em vez da praça de alimentação lá em cima, a praça de alimentação no meio. Todas as pessoas viriam de todos os centros e parariam no meio. Você entendeu? Aí sim, Entendi, eu faria. entendi. Porque isso aí é mais ou menos na Espanha. Eu faria uma coisa diferente. Hum. Eu vou te falar. O quê? Como usuário. Eu acho que ele é um pouco fechado. Ah, mais vitrais, mais abertos. É a única coisa que eu sinto falta. É. É um pouco mais aberto. Ele Mas ficou eu acho marroquino, né? Ele ficou assim, ele ficou, sei lá, é a única coisa. O resto, arquitetonicamente, né? eu acho, não, e eu gosto da coisa meio bagunçada mesmo. Eu acho que tem que parecer um pouco bagunçado, porque a bagunça faz parte do mercado, da ideia da feira, né? Mas, feirão, assim, né, cara? Mas o fluxograma dele, É, na época mesmo, eu já tinha pesquisado. Mas, cara, e aí é o seguinte, aí jornalista, dono de agência, então não tem como você se interpor Sim. a comissão de arquitetos e engenheiros, né? Aham. Mas eu tinha descoberto, tinha feito pesquisa, de que ali o fluxo dessas pessoas, elas teriam que ir comprando e os gêneros de necessidade de primeira mão teriam que ser vendidos no meio. No meio, né? É igual ao mercado, a porque pessoa tem que ir poderia para ser pegar isso, o pão, o leite lá no as, meio. as feirinhas no meio, ao Isso. redor a praça de alimentação, Isso, e aí isso, vinha isso, vindo isso. as lojinhas. É. Ficaria genial. Já fica sensacional. Sem Ficaria- precisar porque subir. O cara, para ir lá onde ele tem que ir, ele passaria por tudo. Sim. Aí depois ele ia passando, quando vê, ele Ó, volta por tudo. É, né? então, tipo, em São perfeito. Paulo, você só vai no segundo andar porque os restaurantes estão lá em cima. É. O sanduíche de mortadela e todo o resto E estão lá você em cima. vai. Senão isso. Mas por causa dele, porque senão É. você não subiria. Verdade. Não, Não perfeito. subiria. Perfeito. Né? Mas assim, hoje tem o quê? Uns 20 anos ele? Nem lembro Cara, mais. ou menos, né? Mas assim, tá na hora eu da falo redenção. porque eu vi as duas fases. Eu falei assim, eu vou perguntar para ele, porque ele Sensacional. deve ter pagado É, o preço. Sim, é o preço, sabe o preço? O preço do tempo, Aham. né? Então, hoje, dia atrás, eu encontrei com um amigo meu, aí ele falou, Marcão, vamos lá ele falou assim, vamos lá no Mercadão, que o pessoal quer te agradecer lá. Aí o pessoal chegou e falou, cara, sensacional, o que você fez por essa... Ah, outra coisa, na época, eu tava furando um poço artesiano, e para furar o poço, não pode, porque ali passa o lençol freático, o aquífero Guarani. Não Sim. pode. Falei, mas o aquífero tem uns 5 quilômetros abaixo, mas de cocô em cocô, cara, uma hora vai chegar lá. Não pode. Falei, rapaz, o que eu vou fazer com esse negócio agora? Como que eu vou fazer agora? O lençol freático vai aparecer, o aquífero Guarani na minha vida nesse momento. Aí eu fui atrás da Sanepar. E se o Tucanos e aquela região tem esgoto, é por causa de mim. Porque eu fui lutar para os caras nunca mais fazer cocô no panelinho e jogar na fossa. Fui eu que trouxe a Sanepar e o esgoto naquela região. Tá vendo? É verdade. Fantástico. Não tá na hora de fazer uma estatuazinha para mim lá? Eu não disse? Aí a gente chegou, agora chegamos na Secretaria de Cultura. Já chegamos ou não? Chegamos. Não, agora. tem coisa para Secretaria trás de ainda para Cultura. contar, tem tanta coisa ainda, cara. Não, ô louco. Eu tenho que contar para você do ETA, o ETA me prendeu, o IRA, Nova York, Japão, Estados Unidos, México, tem tanta Mas aventura isso legal, aí, cara. Isso aí vai dar outro programa, né? Dá, né, cara? Vamos deixar Será? uma segunda Tô brincando. edição de histórias também. Sim. Essas histórias que engrandecem, sabe? Essas histórias que... São maravilhosas. Os programas de televisão que eu fiz em todos eles foi sempre aprendizado. Meus amigos, graças a Deus, ainda vivem, ainda estão trabalhando. Então, qualquer uma dessas histórias, eu sempre tenho uma pessoa, exemplo. Bonanza, conta aí conta aí a aventura que nós fomos em Bilbao, Circo de Solé, Museu Guggenheim, o ETA prendeu a gente e no dia seguinte mataram 2 pessoas e não mataram a gente. O cara tá vivo em Londrina ainda. Não, mas você aguenta com essa daí. O que nós vamos falar com ele da Secretaria de Cultura agora? Eu queria, na verdade, saber como que foi esse momento. Tá sendo, né? Eu tô assimilando ainda. Então, eu queria saber como que tá a sua cabeça em relação a tudo isso, sabe? Trazer para a Secretaria de Cultura um pouco dessa versatilidade, não é? De ser disruptivo, Tá. não é? Um pensamento de, graças ao bom Deus, eu viajei para muitos países, eu tive a oportunidade de visitar muita coisa interessante, muita ferramenta interessante. Eu sempre vejo a cultura como matriz econômica. Sim. Eu sempre vejo como... Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Não é? Porque eu vejo que é o seguinte, a gente tem uma coisa assim de Brasil que é tudo que é cultura, precisa de incentivo, precisa. Eu falei assim, eu ia te fazer essa pergunta, é possível fazermos uma cidade onde a cultura seja uma fonte de renda e de riqueza? Ó, só para você ter noção. E não de subsídios? Tipo, Sim, isso sim. que eu entendo. Ó, só para você ter noção. Nessas últimas semanas,
Os hotéis de Londrina, todos eles têm ocupação de quase 100%. Olha. Todos. Que legal. Em função do quê? Eventos. Aí. Eventos. A matriz econômica, cultura, eventos é fortíssima na cidade de Londrina. Só que o que aconteceu dos últimos governos para cá é porque a Secretaria de Cultura ela é nano. O que ela é nano? As grandes secretarias são as secretarias maiores. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Segurança. Essas são grandes, a CMTU, né? Obras, são grandes secretarias. Aí tem as médias, tem as pequenas e tem as nano. As nanos somos nós. É esporte, trabalho, do idoso, da mulher e da cultura. Então nós temos poucos recursos. Dependendo do prefeito e do governo, você tem ou não tem uma observação diferente para essas secretarias. Nós temos hoje, o prefeito Thiago Amaral, é um prefeito jovem, viajou o mundo, sabe que a cidade precisa se vender e também uma matriz econômica são os eventos e é a cultura. No plano de governo dele, quando ele me chamou, ele disse: Marcão, está aqui o plano de governo. A transição observou que você não tem uma secretaria com muita verba e que a gente tem que começar a fazer com que ela apareça cada vez mais, mudando o panorama da cidade. Quem é que vende? Nós somos uma secretaria fim, não meio. As pessoas não precisam lá na ponta da cultura, não precisam lá, não. Mas eu digo, se não é a cultura, se não é o lazer, o entretenimento, até a doença mental aumenta. Com certeza. Então você começa a perceber o que a cultura faz na vida das pessoas. Total. É diferente de você falar, mas a cultura é o cara com um batuque em cima de um palco, é um perna de pau. Não é só isso. A política pública não é só essa. Entro na Secretaria de Cultura e observo que ela foi relegada a um segundo plano há muitos anos. Há muitos anos. Com toda certeza, na lembrança de vocês, estão os grandes festivais. Londrina foi a terra dos festivais. Até quanto? Sei lá, 10 anos atrás? Parece que foi ontem, mas não foi. Então, há 10 anos atrás, a gente tinha 5, 6, 7 grandes festivais da cidade de Londrina, Sim. que atraíam muita gente para cá e Muita também gente. vendiam o nome de Londrina para fora. Sim. Não é à toa, Nito Jacon foi a grande expoente do festival de teatro da cidade de Londrina. Cara, o Filo é uma das coisas mais vendedoras de Londrina. O Filo, cara. Sim, eu lembro. Cara, é sensacional. Se mantém até hoje. Festival de música, festival da canção, festival de dança. Então, esses festivais, eles não tiveram mais verbas o suficiente. A Secretaria de Cultura, há 20 anos, de 20 anos para cá, ela tem uma lei de incentivo que chama-se PROMIC. Então, esse programa de incentivo à cultura é uma verba que vem do orçamento geral do município. Então, o orçamento geral do município é 3 bilhões e 600, 500 e poucos milhões. Parte desse orçamento vem para todas as secretarias, inclusive para a cultura. É desse dinheiro que a gente faz o incentivo. Não é a sustentação dos projetos, mas é o incentivo. Porque se você tiver um projeto cultural, um projeto que ele também abrange a parte social e a política pública, então com toda certeza você se inscreve para você poder ser avaliado se você vai fazer aquela entrega satisfatória ou não para a cultura de uma cidade. Então, nesses meus primeiros 6 meses, eu sentei numa cadeira de uma secretaria que ela era relegada e que hoje eu faço de tudo para que ela tenha o protagonismo. Porque nós estamos envolvidos cada vez mais em todas as outras secretarias do município e com uma visão um pouco mais aguçada do prefeito porque ele quer. Festas rurais, faz muitos anos que a gente não tem. A volta dos festivais. A inauguração do Teatro Zaqueu de Melo, parado há 5 anos. A volta, depois de 5 anos, do Museu de Artes. O Teatro Municipal, parado há mais de 10. Amigo, eu assumi uma secretaria que eu falei, o que está acontecendo? Eu pego tudo fechado? Tudo fechado. Sim. Entendeu? Então, esse começo de ano foi para a gente fazer avaliação do Teatro Municipal. Como é que está o Teatro Municipal? Foi uma das minhas primeiras viagens. Fui junto com o prefeito Thiago Amaral, o Alex Canziani, falar com o governador. Governador, olha o Teatro Municipal. Os escombros estão lá. Primeira coisa, faz o inventário. Nós fizemos o inventário. O Clube de Arquitetura e Engenharia fez o inventário, vários arquitetos, vários engenheiros, aí fizeram todo o inventário para saber se essa obra que está parada há 10 anos, ela está condenada ou não. E aí, os 8,5 milhões que foram colocados, né, neste projeto, se eu não me engano, na época do deputado André Vargas,
hoje equivale a 21 milhões. E mais de 90% da obra pode ser continuada. Olha que bacana. Que Não é bom. legal isso? É legal. Né? Então, legal. dentro do panorama de avaliação, eu percebi que esse é um facilitador, que está na mesa do prefeito, que está na mesa do Alex Canziani, porque o Alex também tem o interesse de colocar junto o Museu da Inteligência Artificial, e na mesa do governador. Isso aí, lá em fevereiro. Depois, nós continuamos o pensamento do Teatro Zaqueu de Mello, que é a joia da coroa, no centro da cidade. Não é? Centro da cidade. No nosso quarteirão. Prático. No nosso quarteirão mais icônico. Não é verdade? Aham, Ali é cultura. tombamento puro ali, cara. Sim, Ali, sim, né? A gente sim, tem sim, a nossa história É o da nosso nossa patrimônio, cidade. faz parte do patrimônio da Ali, cidade. todos aqueles prédios, a maioria são prédios icônicos da nossa cidade. Entre eles, o Teatro Zaqueu de Mello, que fica entre a biblioteca e os Correios. Ali naquele local, já tinha 4 ou 5 anos que nem autorização dos bombeiros tinha sido conseguido. Nós Legal. conseguimos a autorização dos bombeiros Legal. e hoje a gente tem já R$ 1 milhão advindo da PNAB, que é uma das leis de incentivo, para o início das obras. E Legal. agora está no setor de obras, com o secretário Otávio, para fazer o inventário, um orçamento, para que a gente possa saber quanto vai custar, para a gente buscar recursos. Legal. E o Museu de Artes, que é a antiga rodoviária, lembra aquela dos arcos? Né? Sim. Então, nós lançamos nosso desafio dia 1º de abril, para fazer a entrega dele agora, Eu no vi que aniversário. tá sendo feito Que lá legal. na obra lá, Vamos né? lá, todo dia. E eu vou te fazer, assim, 2 perguntas juntas aí, que é o seguinte. Primeiro, o que está hoje, no momento que eu estou vendo aí, precisamos de 2 coisas, que é criatividade e gestão na Secretaria de Cultura. É isso que você, é assim que você enxerga, não? Que é tipo assim, que o que você tem que trazer ali de diferente, ou esse olhar diferente para a cultura, é uma base de gestão, no que você está fazendo, e de criatividade. Olha, eu sou ombreado com muitos servidores com extrema competência. Tá. Eu fiquei lisonjeado de hoje a minha 01, como se fosse uma vice, ser a Solange, que já foi secretária, que tem 34, 35 anos de experiência. Principalmente, ela é diretora de patrimônio. Tá. Volta e meia, eu vou fazer um prego. Ela fala, não pode. Eu falei, então, ali ela cuida como se fosse a casa dela, né, do patrimônio. Eu tenho, não só ela, mas eu tenho os gestores principais que me acompanham, servidores que, se nós tivéssemos melhores equipamentos, se nós tivéssemos um pouco mais de servidores para nos auxiliar, com certeza, meu amigo, a gente daria um show na entrega. Porque hoje nós trabalhamos com, em vez de ter 80 servidores, nós temos 50. Faltam 30. Exemplo, tem bibliotecas, as bibliotecas da cidade são de responsabilidade da Secretaria de Cultura. Tem biblioteca que, quando o servidor ele vai para o banheiro, ele tem que fechar a biblioteca, porque não tem uma segunda pessoa para tomar conta. Nossa. Né? Então, hoje eu tenho na Leda, diretora das bibliotecas, um apoio com as bibliotecas. Eu tenho na Soninha, uma das pessoas que mais conhece sobre as leis de incentivo. Eu tenho na Malu, uma das diretoras que mais entende de todos os artistas e todos os aparatos artísticos da cidade. E tenho no Marcos Parisotto, um sujeito que fez desde as festas que a Xuxa ainda namorava o Pelé lá atrás, tem mais de 30 anos, com todas as ferramentas culturais da cidade, e o Wagner Watanabe, que é meu chefe de gabinete. Então, eu sou ombreado com 4, 5 pessoas, meus diretores, que eles estão na secretaria, em média, 30 anos. 30 anos. Então, eu não tenho 30 semanas, cara. Você tá louco. Sentei com tudo e falei assim, calma aí, só um minutinho. O que é que a gente pode fazer junto? Tô entrando com tecnologia, disruptivo, velocidade, traciono. E eles vão fazendo o quê? A parte legal, estrutural, né, o comportamento que eu tenho que ter, o rito que eu tenho que ter. Você imagina um cara tracionado como eu sou. Venho da iniciativa privada, dando volta ao mundo de bicicleta. Tá trazendo esse olhar do publicitário aí, do jornalista, do publicitário, do produtor, do viajante. É esse. Sim. Esse olhar eu trago, eu falo, tá bom, vai. Vamos e aí falar. você conta com o pessoal da área da gestão ali, da área Sim, técnica ali. Esta soma, é esses que eu comentei com você. Esses servidores, né, que nós temos irmanados, todas as minhas tomadas de decisão, por que eu respeito todos eles? Hierarquia militar. Sim. Aí, lembra? Tá vendo? Sim. Então eu trago para a mesa a hierarquia militar. Trago para a mesa o publicitário. Trago para a mesa o jornalista.
trago para a mesa o cara disruptivo. Então eu olho o que é. O que é problema? Esse aqui, tem como a gente fazer? Exemplo, ó. Esses dias atrás eu fiquei pensando, um cara foi conversar comigo e ele falou, Marcão, a gente tem um projeto aqui, cara, e eu vou fazer uma feira literária. Quando? Novembro. Eu falei, mas eu posso fazer uma coisa antes? Pode, eu quero incentivar a leitura de livros. Quantos livros se edita na cidade de Londrina? Ele falou, não tenho ideia, só um minutinho. Liguei para 10, 12 amigos meus, cheguei à conclusão que Londrina edita mais de 1.000 livros por ano. 1.000 livros por ano em Londrina? Eu falei, calma aí, então Londrina é uma cidade que escreve? Já criou a alcunha. Londrina, cidade que escreve. Para isso eu falei, calma aí, então vamos fazer uma comunicação? Vamos. E cadê a nossa feira de livros? Mas tem vários projetos como esse. Para ti faz show com isso aí, cara. Pô, sensacional. Quem já Paraty, fez né? o filo não pode fazer uma feira de livros, Sensacional, cara. Paraty, né? Só a maior do Brasil. Né, cara? Mas como começou? Deve ter começado E pequenininha. como começou o filo? Deve ter começado pequenininho. E como que começa a feira de Londrina? Né? Igual começou o Mercadão? Ei, e aí, É isso esse que aqui, eu ó. tô te falando, Mas velho. essa agora no final do ano, Uhum. que tem o Rafael que vai montar, é uma feira literária que já pelo seu segundo ano. É bem interessante. Que legal. Essa é bem legal, pelo É. segundo ano. Quando É ele vem isso que eu vejo o business. É assim que eu vejo. também. Não tem restrição. Tem foco, vamos fazer, coloca as coisas juntas e Tanto vai. tanto é que essa feira literária, ela vem pelo segundo ano e ela já foi um sucesso ano passado e esse ano também. Sim. A única coisa que eu fiz, eu trouxe um evento chamado Londrina Cidade que Escreve Legal. na biblioteca e sabe qual foi a minha percepção? Eu quero escrever um livro. Como é que se escreve? Então eu levei lá, o escritor, toda a cadeia econômica. Sim. O escritor, o produtor, o ilustrador, o fotógrafo, a gráfica, a editora, toda a cadeia produtiva, toda a cadeia produtiva. Aí alguém passou o telefone de alguém do Ministério da Cultura, aí eu liguei lá e falei, ô pessoal, tudo bem? Tudo bem. Eu posso dizer que é o primeiro do Brasil a reunir toda essa cadeia? Sim, pode sim. Falar, tudo que eu queria. Pela primeira vez no Brasil, a cadeia produtiva do livro é lançada em Londrina. Olha que Então, legal. Londrina Cidade que Escreve, da gráfica à editora, da distribuidora ao articulista, toda a cadeia produtiva. Então, a gente teve assim, Um evento. então, sim, das Que 2 da legal, tarde até legal. as 8 horas da noite, palestras aqui. Começava uma palestra de meia hora, mais uma aqui, mais uma lá. 2 palestras, sabe? Isso é legal. Uma em seguida da outra. Então, mais de 20 palestras durante um dia e todas as bancadas escritas assim, fotógrafo, redator, Meu, editor, que gráfica. Ah, que legal, né? Escuta, o que você está preparando pra gente na secretaria? O que vem por aí? Eu tenho 65 páginas. Você quer ler? Não. Não. Não Você temos você tempo. perguntou. Olha lá. Olha lá, tá aqui, ó. Você tem. Olha lá, 65 ele tá de páginas. prova. Você quer agora? Olha lá, quer? Calma aí. Não, você pode Será até- que temos tempo? Você perguntou. Relatório, olha aqui. Olha o que tá escrito isso aqui. Não, relatório é passado. Eu Não, quero não. saber, eu quero Olha saber aqui, projeto. planeja. Escuta aqui, lê aí. Planejamento. Então tá bom. Quer começar, não? Vai. Meu Deus. Vai. Tá, mas isso daí é um por um. Resume os principais, Como? assim. Como? Fala assim. Um spoiler, alguma Festival. coisa assim. Então, Vamos lá, quê? então vai. Ó, Vai. Não, assim, ó, só pra deixar a galera animadinha e curiosa pros próximos passos. Não precisa. Jesus seja abençoado. Calma aí. Pega um aí. Lista dos eventos. Cara, Ah, calma aí. legal. Planejamento, calma aí. Planejamento. Deixa eu ver o que vem pra cá. Vem muita coisa legal, cara. De trás pra frente, carnaval. Aham. De trás pra frente. Vamos fazer assim. Fala 3 ou 5, vai. Eu vou te dar. 3 ou 5? 3 ou Ele já 5. tá difícil de achar um. Tem muita Você coisa. tem 60, não, porque 3 ou 5 é ótimo. 10% de 60 já tá É, bom. né? Não, tem muita coisa interessante. Mas é assim, ó. Ai, mas que Ó, legal. Aqui eu coloquei dessa forma, só para você ter uma ideia, que eu fiz tudo isso aqui, ó, iniciativas, tá vendo? Que eu já Aham. comecei, porque para isso ser realizado, setembro está terminando, outubro, novembro e dezembro, eu já estou articulando, já tem pelo menos 3, 4, 5 meses, não é? Que a gente quer fazer com que o grafite entre na cidade como arte. Grafite Eu sensacional. quero... Aliás, você viu, né? Não, tá ali o Agora- corneta. Nada, né? Alô, pessoal, quem não conhece aqui Corneta, onde tá a corneta. agência, Corneta. Tá, Primeira tá. coisa que eu fiz. é, Primeiro, corneta. como que fala? A nossa agência grafite. aqui, gente, no lugar onde tá, ele tem 2 grafites lindo. gigantes. É, o Um grafite. de um lado, que é só do estúdio, do Da podcast, entrada. e do outro lado, que é uma coisa de agência e tal. A gente Não, ama, bem a gente legal. ama. Não, acho eu também, sensacional. eu penso que o grafite é uma Aí ferramenta... dentro também, né? Eu já Dentro vi, também, no na sala, né? escritório, é. Eu penso que o grafite é uma ferramenta cultural, artística, ela é de relevância, e eu sei disso porque eu converso muito com o Beco Bezalel, né, os meninos do Beco Bezalel. A minha ideia é fazer com que os pontos que estão abandonados e empenas, que são os prédios, a gente consiga fazer Fantástico. nas empenas essa valorização.
Nós temos a valorização também dos povos indígenas, que eu quero trazer um jogo dos Sempre povos indígenas. imaginei Sempre. aquele edifício Júlio Fugante ali. Inteiro. Com um Aí, grafite inteiro. aí você tem que Legal. entrar na briga comigo, porque os puristas falam, não pode mexer. Não. E eu falo, mas vamos dar um desenho. Não, não pode. Aí você tem que mexer na cidade limpa também. Vamos fazer arte. Exatamente isso. Então, a minha ideia é que a gente tenha, em todos os setoriais, eu trabalho Uhum. com quase 30 setoriais, né? E eu tenho visitado todas as setoriais. Fazer com que os festivais voltem às festas rurais. Cara, eu sou apaixonado nas festas rurais. As festas rurais, distritos e patrimônios, eles alimentam Londrina, eles não são valorizados. Sim. Eu fui nos patrimônios e a nossa ideia é voltar para os patrimônios novamente para trazer para cá. A minha ideia também é a valorização dos nossos artistas. A gente não consegue fazer a exposição dos nossos artistas. É né? verdade. Sejam eles escultores, pintores, é necessário valorizar todos eles novamente. Eu devo ter aqui perto de 25, 30 projetos, entre eles Carnaval é interessante, virada cultural é interessante, nosso Natal vai ser interessante. Nosso Natal, legal. nosso Natal Ó, é interessante. Tá vendo? Ó, Já veio um carnaval. monte. Aí, ó. Carnaval. virada cultural. Virada cultural. O Natal, Natal. o próprio Natal. O literário. Natal. Natal. Cara, fala, você tem mais 2 ainda, que é 10%. Não, eu tenho mais. Eu tenho agora. Que é o que cabe no tempo que nós temos. É mesmo? Então, rapidinho, tá escrito agora. Eu tenho 1 minuto. Mensalmente, nós estamos planejando os projetos chamados Vivo Centro, para valorizar o centro. Ai, Legal, nossa, legal. genial. Desde Legal, janeiro, nós legal. fazemos um projeto chamado Viva o Centro, que a Legal. gente reúne toda a comunidade do centro e também, no mesmo mês, a gente faz um Orgulho do Meu Bairro, que a gente vai para os bairros da cidade, fazer a mesma Pô, coisa. e isso é cultura. Isso é cultura. Você não viu nenhum deles ainda? Cultura da raiz. Eu vou ó, começar a mandar. Você não tá me stalkeando. Vai nas minhas redes Não sociais. tá acompanhando. Ó, desde Ó, janeiro. vamos- Não, nós vamos marcar o seguinte: Ah. ele vai fazer o Legendários, que você sabe que ele já tá convidado, ele vai fazer o Legendários. Eu quero ver isso. E aí depois ele vai me levar, e eu vou passar um mês com ele aqui, ele vai levar pra quanto é feira. Aí eu vou fazer um, Ó, um tô mês- felizão. Ó, Fechou. felizão de tamanhas realizações com. Primeiro, ó que interessante, todos os outros secretários se cotizam. Exemplo, eu chego num lugar para fazer um evento, falo, atenção, Secretaria de Obras aparece, SEMA aparece, Vigilância Sanitária aparece, todo mundo aparece, todo mundo para ajudar. Isso facilita muito. Isso Então, os facilita. secretários são amigos. Acho muito legal. O prefeito Thiago Amaral tem me dado muita liberdade de ser disruptivo, sabe? Ele entende tudo É. isso, ele incentiva tudo isso, ele procura cada vez mais estar muito próximo do centro histórico da cidade, Sim. das festas rurais, dos festivais, da valorização dessas setoriais. Quando eu falo valorização de setoriais, é desde o hip hop, batalha de rima, artesanato, não apenas dentro do Teatro Ouro Verde, no Cine Vila Rica, não. A gente precisa ter a política pública na ponta do braço, onde às vezes o Estado não está. Eu preciso levar tudo isso para uma favela, para um assentamento e para os Sim. distritos. Isso a gente está fazendo, a gente está conseguindo. Maravilha. Que legal. É isso. Maravilha. E eu só tenho uma coisa para fazer agora, que é te agradecer. Amém. Primeiro, que é o seguinte: você sempre foi uma inspiração para mim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de comunicação. Obrigado. Talvez lá atrás, quando eu me entendi, alguém que gostava da comunicação e que de alguma forma ia fazer alguma coisa na vida relacionada a isso, eu tive uma pessoa que me inspirou, que foi você, que eu vi. Pô, que lindo A gente isso, cara. é bem legal. Obrigado. E principalmente porque obrigado. assim, não era distante. Para mim era uma pessoa próxima, uma pessoa daqui, né? Com as mesmas dificuldades, né, cara? Mesma coisa, né? E o que eu acho legal também. Você também recebeu herança, assim, de bilhões? Eu recebi de bilhões. Você Eu? também? É, bastante, assim. Eu tenho uma herança. Eu vou te contar porque essa é inacreditável. Ela tá aqui, ó. Tá vendo esse radinho? Esse radinho, né, cara? Esse radinho é do meu avô, minha herança, ele que me deu. Qual a herança que nós recebemos? É essa vitalidade, a criatividade, respeito ao próximo, são esses valores inegociáveis. Sim. É a nossa herança. E né? aí, falando, uma coisa que falaram quando falando assim, ó, Marcão, vou te falar aqui porque você sabe que a gente tá aqui para falar a verdade. Ah, Marcão, careca na Secretaria de Cultura. Você parou para pensar que esse homem que está aqui com a gente, ele faz parte da cultura de Londrina? Porque ele esteve presente, levando a nossa imagem para muita gente fora. Com As certeza. pessoas conhecem a cidade por via da voz dele, da capacidade que imagem, ele tem de comunicação, a imagem dele. E desde Então, aquele assim, comecinho... quem é possível de representar uma cidade como alguém que Com conhece certeza. a cultura Amém. dele. E assim, é muito bonito de ver ele vir aqui e falar assim, me dá o desafio aqui. De repente eu não sou dessa área, ele não tem, igual eu falou, você não tem esse conhecimento técnico, mas eu tenho algumas coisas que vão agregar essa secretaria, né? E vai nos ajudar profundamente. Né? Nesses últimos 25 anos que eu trabalhei na televisão, eu tinha 2 vezes por semana, eu tinha um programa exatamente cultural.
e fazer o levantamento cultural. Nunca imaginei na minha vida que eu fosse me encontrar novamente hoje com todos aqueles meus amigos que já praticavam a política cultural na cidade. Então, quando eu chego hoje num assentamento e tenho lá, exemplo, um projeto chamado Descarte, que é arte, ele não é novo para mim. Quando eu vou no hip hop, eu fui o primeiro incentivador do hip hop. Batalha de rima, eu fui o primeiro incentivador da batalha de rima. Quando eu era na capoeira, hoje eu sou homenageado pela Maculelê, que está em vários países, eu fui o primeiro a dar oportunidade para capoeira. Fui o primeiro cara a levar as artes marciais para dentro do programa de televisão. Eu fui o primeiro a levar bandas de rock, a macumba, os indígenas, as mulheres negras. Ninguém levava isso para o horário nobre. Ninguém levava. Eu sempre levei em horário nobre, desde que eu me lembro que eu fazia meus programas de televisão há 25 anos. Em horário nobre, valorizando todas as etnias, valorizando todas as formas de fazer cultura e arte. Sem saber que um dia eu seria secretário. Não é legal? Que legal. Muito bom. Obrigado. Fecha o ciclo, né? Obrigado pela companhia que vocês estiveram aqui com a gente. Isso. Acho que chegou a hora da gente acabar hoje. Chegou a hora de E finalizar. agradeço também aos nossos Ah. patrocinadores. Clube, o pessoal da Clube aí, Marketplace, para você criar o seu programa de fidelidade, clube de descontos, tudo num lugar só. Você que é empresário, está precisando disso, pensou em gastar uma grana aí fazendo um projeto seu, não precisa. Vai com o pessoal da Clube que eles resolvem fácil para você. Agradecer aqui, nós estamos no estúdio da Agape Market Hub, sua agência aí, para você que está querendo fazer seus projetos, né? Vou montar com você, Lala. Obrigado, Marcão. Muito obrigada mais uma vez, bem legal, Marcão. né? Já vamos marcar bom, uma né? segunda Bom, né? rodada, né? Aí para Que contar aqui as histórias. Pra contar as histórias, que a gente gosta de uma Então história. deixa aí, então, algumas já como curiosidade, tá bom? Spoiler. Fofocas também a gente vai querer saber do mundo Ah, das celebridades. é? Ah, não falamos Sei disso todas. na próxima. Aí, ó, tá vendo? Na próxima queremos fofocas das celebridades. Fomos. Muito bem. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Manda Deus um beijão abençoe. lá para todo mundo lá. Beijo, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Marcão. Ei!